Tem uma frase que eu gosto de falar que diz o seguinte: quando você dobra os seus joelhos diante de Deus, Deus se levanta diante de você. O que é isso, gente? É entender que a gente tem um limite. A gente tem um momento de parar. A gente tem um momento em que a gente tem que respirar e dizer: eu fiz a minha parte. Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, rei e rainha. Seja bem-vindo a mais um Café com Reis. Seja bem-vindo à mesa aqui da minha casa. Pega seu cafezinho, seu chá, um suco. Cerveja não, cerveja ainda não. Hoje não é sexta-feira, tá de manhã. Mas pega um cafezinho aí, ó. E vem tomar um café comigo, porque hoje nós vamos falar de um tema também muito especial. Não se esqueça que o Café com Reis tem um objetivo, claro, impactar a sua vida positivamente, através de um processo chamado metanoia, que é a transformação da sua mentalidade, é a expansão da sua consciência. Quanto mais conhecimento você tiver e mais experiências com esse conhecimento você aplicar, mais sabedoria você terá sobre a sua vida. E a sabedoria é a maior riqueza existente neste mundo. O tema de hoje é a arte de controlar menos e confiar mais. É isso mesmo. Você é um artista nisso? A arte de controlar menos e confiar mais. Então quero te fazer uma pergunta. Você tem dificuldade de soltar o controle? Você tem dificuldade de deixar as coisas acontecerem? Porque uma coisa é você plantar, outra coisa é você colher. Só que tem gente que não espera a colheita e fica ali plantando em cima da mesma semente. Muitas vezes achamos que planejar cada detalhe é a chave do sucesso para tudo. Mas e quando precisamos apenas confiar no processo? Quando precisamos apenas deixar fluir? Que é disso que a gente vai falar aqui hoje, desse desafio de saber quando devemos continuar insistindo de forma obstinada ou quando devemos deixar fluir, deixar acontecer, descansar em Deus, como alguns mesmo preferem dizer. Nós já sabemos que nem sempre temos o controle sobre tudo na nossa vida. Na verdade, se você reparar bem e parar para pensar, a gente não tem o controle sobre quase nada. Pensa comigo. Você consegue controlar seus batimentos cardíacos? Você consegue controlar funções vitais do seu corpo? Não, não consegue. Com os exemplos da pandemia, isso fica muito mais evidente. E a verdade é que nós vivemos uma realidade em que criamos muitas ferramentas, muitas estratégias para nos dar muita segurança no dia a dia, para aprender a confiar, mas ainda assim confiar é um ato de coragem. Confiar é um ato de entrega, é um ato de deixar o ego de lado e descansar. Só que quando estamos apegados demais ao nosso controle, apegados demais, as coisas ficam difíceis e praticamente não acontecem, porque nós somos resistidos. Esse apego, esse hiperfoco extremo, ele nos tira a razão da existência, a razão de reinar. No nosso triângulo, da nossa metodologia evolutiva, nós temos reinar, ser e ter. Dentro de ser e ter, a gente fica nessa confusão mental, nessa homeostase, buscando ser alguém, buscando ter algo, para obter da sociedade uma resposta de reafirmação. Tudo isso porque o ego está no controle de todas as coisas. Mas quando deixamos o ego de lado e permitimos que cumprir com os nossos objetivos, mas deixar as coisas fluírem por si
só. É respeitar o processo. É plantar, regar, esperar a colheita. E esse momento de esperar a colheita, muitos de nós, nessa geração de micro-ondas, não conseguem viver. A arte de controlar menos e confiar mais, ela é um exercício. É um exercício diário ao qual nós temos que nos dispor. Não é fácil. Mas se a gente começar a praticar nas pequenas coisas, essa prática vai nos levar a um processo evolutivo ao qual, quando chegarem as coisas mais escabrosas e difíceis, nós vamos passar a confiar que já conhece a minha história, sabe, eu nasci num lar muito humilde, simples, de acordo com a perspectiva de alguns, um lar pobre de matéria, e de lá para cá eu sofri muitas situações de reviravoltas. Muitas situações em que eu queria controlar cada uma delas, mas quando eu aprendi a deixar fluir, a minha vida começou a prosperar. Isso sempre acontece. Recentemente, já agora nessa jornada bem estabelecida, sofremos um problema onde um dos nossos aeroportos, uma das nossas bases, estava terceirizando ou com a ideia de terceirizar, de entregar o nosso serviço para uma instituição pública, para que aquela instituição pública prestasse o nosso serviço de emergência. O que certamente iria nos obrigar a desligar todos os nossos colaboradores daquela entidade que estavam trabalhando naquela instituição e cancelar o nosso contrato, cancelar a nossa atividade ali, cedendo a nossa atividade para um ente público, sendo que nós estávamos prestando uma atividade privada num cliente privado. Uma situação completamente desleal, uma situação onde a injustiça se provava presente. Porém, eu entendi que o que eu poderia fazer, eu tinha que fazer. Conversar com os nossos colaboradores, conversar com o cliente, tentar de todas as formas reverter a situação para fazer com que nós pudéssemos manter aquele contrato. Um contrato que representa para nós, institucionalmente, um posicionamento no Brasil de forma significativa. Mas recebi vários nãos. A instituição, por sua vez, estava fazendo a sua parte de reduzir custos, despesas, estava agindo com gestão e eu precisava compreender isso. Quando nós colocamos de lado o controle extremo da situação, a gente deixa fluir. E foi exatamente a decisão que eu tomei. Coloquei todo o meu time para fazer o que nós poderíamos fazer, mas quando nós entendemos que já não estava no nosso controle, a gente descansou e entregamos nas mãos de Deus. Gravei um vídeo para os nossos colaboradores e disse nesse vídeo: confiem em Deus, porque a palavra de Deus é a última palavra. E é nela que nós devemos confiar. Descansem o coração de vocês e façam o melhor. Continuem trabalhando, continuem entregando o melhor, continuem trabalhando por gratidão pela oportunidade que tivemos nessa instituição por tanto tempo, por tantos anos, entregando o melhor de vocês. Quando deixamos fluir, quando aceitamos, quando dobramos a nossa cabeça primeiro e depois dobramos os nossos joelhos, aí sim Deus se levanta e faz acontecer, como fez acontecer nessa situação tão recente a qual nós vivenciamos. O problema virou uma solução e não precisaremos passar por tudo isso, manteremos os colaboradores, o contrato, a base, tudo. Por quê, pessoal? Porque a gente entregou. Porque a gente não insistiu excessivamente,
para controlar excessivamente, para tomar decisões insanas. Quando a gente deixa fluir, depois de fazer a nossa parte, entregando nas mãos de Deus, agradecendo, performando da melhor forma, Deus se levanta e age. Tem uma frase que eu gosto de falar, que diz o seguinte, eu digo o seguinte: quando você dobra os seus joelhos diante de Deus, Deus se levanta diante de você. O que é isso, gente? É entender que a gente tem um limite. A gente tem um momento de parar. A gente tem um momento em que a gente tem que respirar e dizer: eu fiz a minha parte. Eu fiz tudo o que eu poderia fazer. Daqui para frente, ó Pai, é contigo. E é isso que Ele quer ouvir de você. Certa feita eu li que o budismo, ele vê o apego como uma causa fundamental do sofrimento. Segundo os budistas, o apego corresponde a uma noção de refúgio, a uma necessidade de proteção. E a gente muitas vezes se prende àquilo ao ponto de transformar no nosso ponto de segurança, na nossa estabilidade, porque a gente acha que existe estabilidade. Pode ser uma pessoa, uma estabilidade de relacionamento com uma pessoa, pode ser o trabalho, pode ser um bem material, pode ser até a sua própria vida. Esse apego exacerbado é o que nos torna tão dependentes. Agora, perceba que nessa dinâmica, a gente está falando realmente de uma posição muito frágil. Por quê? Porque essas circunstâncias, elas realmente te deixam vulneráveis, mas são transitórias. Se a gente parar para pensar que não temos o controle real sobre as circunstâncias, que não temos o controle real sobre todas as coisas que estão à nossa volta, sobre tudo aquilo que estivermos fazendo, quando essas coisas mudam, a gente passa a aceitar essa transição sem sofrimento. Mas quando a gente não aceita, quando a gente controla demais, a gente sofre quando as coisas mudam. Então, quando você deixa fluir desapegado, você não sofre quando existe uma mudança, uma transição. E que, pasmem, transições, mudanças que muitas vezes a gente ali naquele momento inicial não consegue compreender o porquê e que naquele momento nos trazem sofrimento, no futuro a gente compreende que nos trouxe livramento, que nos trouxe resultados absurdamente fantásticos, que nos trouxe crescimento. Então não existe erro, não existe perda, existe oportunidade de crescimento, existe oportunidade de melhoria, existe oportunidade de nos tornarmos mentes pensantes evolutivas. Então nós precisamos mudar essa perspectiva da nossa mente de encarar as coisas ao ponto da gente querer controlar tudo e fazer com que tudo aquilo que desejamos seja cumprido exatamente à risca, de acordo com o que foi planejado. Então a gente precisa entender de uma vez por todas que o desejo pelo conforto, gente, é uma busca natural, é instintivo. A gente tem que entender que o controle absoluto sobre ele não existe. E a gente precisa aprender, de verdade, a transitar entre essas circunstâncias, porque é isso que vai nos fazer evoluir e compreender o tal do processo. Essa evolução e essa compreensão de que o processo é a parte mais importante é o que nós precisamos compreender. Há situações na vida que quanto mais você tenta controlar, quanto mais você tenta se apegar, mais você perde. Tem gente que quer controlar a vida do outro. Tem gente que quer controlar a vida das pessoas que estão à sua volta. Além de não conseguir controlar a própria vida, porque isso é impossível, quer estar sob controle de todas as coisas. E é exatamente isso que vai te levar para um lugar de insucesso. A gente está tão apegado ao nosso modus operandi,
apegado assim, de uma forma tão profunda, que a gente não consegue soltar as rédeas. A gente não consegue mais confiar que o que vai vir vai ser bom para a gente. É uma ansiedade e um medo do futuro tão grande, que a gente fica limitado, paralisado, amarrado, porque a gente está sempre esperando algo ruim. É necessário editar esse filme, essa história que o seu subconsciente te conta de que não vai dar certo, de que algo de ruim vai acontecer. Essa esperança no negativo vai trazer sobre você o negativo. Então esse medo, ele nos cega de uma maneira que nos faz querer controlar tudo excessivamente. Tudo. Então é necessário você compreender que confiar é importante. Controlar menos, confiar mais, sabendo que o que virá vai ser bom. Não é que pode ser bom, vai ser bom. Ser perseverante é importante. Ser obcecadamente, ser obsessivo na persistência é que é burro. Por quê? Se mesmo depois de tantas tentativas, de tantas falhas, tantos erros, você continua apegado à obsessão de fazer, de realizar, você está sendo teimoso. Você está sendo teimoso. E essa teimosia, ela tem raiz no orgulho, numa soberba, num receio de mudar o foco, de mudar o caminho, com medo do que as pessoas vão falar, com medo de que as pessoas digam algo ao qual você se ofenda. Agora, é claro que é preciso ter muita coragem, mas é preciso ter mais coragem ainda para soltar o controle da sua vida e confiar no processo. Veja, o meu convite, o meu desafio aqui para vocês, não é que vocês tenham que deixar de cumprir as metas, os resultados com alta performance. Não, não tem nada a ver isso. Eu estou falando para além disso, para além do que você perseverou. Larga, deixa de lado, deixa Deus vir e fazer, continue ali fazendo sua parte, monitorando, mas deixa ir, deixa fluir. Nós precisamos ser capazes de refletir todos os dias, gente, todos os dias, sobre o que está segurando a gente, sobre o que nós estamos segurando com tanta força que nos segura. Tem coisas que a gente vai persistindo, de uma forma tão obcecada, que aquilo passa a se tornar uma âncora na nossa vida. Aquilo passa a se tornar algo que nos impede de prosperar. Aquilo passa a nos tornar improdutivos. Então o nosso medo de não controlar está nos privando de uma experiência ainda melhor. Quando a gente apenas aceita a vida como ela é, a gente encontra o poder da cocriação e a gente aprende que o mais importante não são os aplausos, o mais importante não é o reconhecimento final, o mais importante não é matéria que você vai conquistar, que você vai adquirir, mas o mais importante é o que você vai fazer com as manobras contrárias que a vida trouxer a você. Isso é o mais importante. O mais importante são os reveses do processo. O mais importante é a maneira com a qual você vai reagir às situações de adversidade. Isso vai te tornando uma pessoa cada vez mais resiliente. E essa resiliência te ensina o momento certo de soltar o controle
e confiar no processo. Mas a pergunta que não quer calar: que momento é esse? Quando eu devo persistir? Quando eu devo soltar? Desenvolva coragem e confiança. É necessário desenvolver coragem e confiança. Porque para isso não precisa começar por um ato de coragem, mas pequenos atos rotineiros. Esses pequenos atos rotineiros, eles já podem exercitar essa habilidade. Então já comece por aí, desenvolvendo coragem, respirando, entendendo que sim, você está num ambiente seguro, esvaziando a sua mente dos pensamentos negativos, dos pensamentos de medo, dos pensamentos de desesperança, dos pensamentos que te levam a controlar. Tudo começa na engenharia dos pensamentos. Nós estamos sofrendo uma grande quantidade de pensamentos provocados por más experiências que já tivemos ou más experiências que as pessoas tiveram, que são as pessoas mais próximas da gente, principalmente pai e mãe. Eu tenho uma história para contar sobre isso. Eu cresci vendo meu pai tentar vencer na vida com diversos negócios. O último foi uma drogaria, uma farmácia, que ele tentou abrir lá em Águas Lindas, no Goiás, que é uma periferia realmente é uma cidade bem periférica de Brasília, é um entorno de Brasília. Eu tinha 15 anos na época. E como meu pai tinha tido várias tentativas de abrir vários negócios, o nome dele ficou impedido pela Receita Federal de ter uma pessoa jurídica, uma PJ, e aí ele pediu para abrir no meu nome, e abriu essa farmácia no meu nome. E ali meu pai foi persistindo, e quebrou as poucas finanças que lhe restaram. Meu pai foi pintor por muito tempo, pegava muita empreitada aqui em Brasília. E ele, mais uma vez, sofreu uma falência e ainda deixou o nome do filho com o CNPJ com R$500 mil de endividamento na Receita Federal. História da minha família, minha história. Ele persistiu de forma obcecada, sem olhar para a realidade dos fatos e sem ponderar as alternativas necessárias. Eu cresci com esse endividamento. Eu tinha duas alternativas. Ou eu maldizia o meu pai o resto da vida por isso, ou então eu assumiria esse CNPJ e pagaria todo o endividamento com o meu crescimento futuro. E foi isso que eu fiz, e uma das empresas que eu tenho hoje é esse CNPJ e que nos traz muitos bons frutos. Mas precisamos saber a hora de parar. Meu pai precisava ter entendido isso no segundo momento em que ele foi empreender. Deixa eu te dar um conselho que você vai levar para o resto da vida. Tente diminuir o microgerenciamento das suas tarefas. Melhor, tente não, diminua o microgerenciamento das suas tarefas diárias. Deixa as pessoas fazerem alguma coisa que antes só você fazia. Alguma coisa que só você fazia por medo de não sair do jeito que você queria. Faça isso. Ah, Vitor, eu já tentei, mas nunca sai perfeito.
Aí eu quero te contar algo que eu descobri e que, se alguém tivesse me explicado isso antes, talvez eu teria perdido alguns milhões a menos. Eu já quebrei várias vezes e uma delas foi por isso. O perfeccionismo é uma ilusão. É uma ilusão individual que mora na mente do indivíduo que projetou, que idealizou. O que é o perfeccionismo? O perfeccionismo é quando eu olho para essa caneca e antes dessa caneca ser projetada, antes dela ser criada, eu tenho uma expectativa detalhada de como eu gostaria de ter essa caneca. Eu não sou artista, eu não faço a arte da caneca, eu não sou o cara industrial que fez a caneca, mas eu, na minha mente, desejo a caneca. E aí vem o meu time, o designer, cria a arte, vem a produção, manda produzir e chega a caneca para mim. Quando eu pego a caneca, eu olho e vejo, cara, não foi assim que eu pensei, não está perfeito. Aí eu começo a reclamar, não está perfeito. Pô, fulano, por que você não pensou nisso aqui e tal? Só que a perfeição, ela está só dentro da minha cabeça. Eu posso passar o briefing que for, eu posso dizer todos os detalhes ali, nunca vai sair do jeito que eu quero. Por quê? A perfeição está na minha cabeça. Então eu, como líder, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir mão de 50% da perfeição ilusória que está na minha mente e aceitar aquilo que o meu time me propôs, porque eles têm uma visão diferente. Quando eu faço isso, no primeiro momento vai me doer, mas depois aquela falsa realidade que eu criei na minha mente, aquela falsa perfeição, ela fica de lado, porque eu passo a perceber que todos têm razão. Então eu abro mão da perfeição que não existe e abraço a excelência. Excelência é quando eu deixo a perfeição de lado e aceito as ideias de todos para cumprir aquilo que devemos cumprir. Então, quer um conselho? Deixe o microgerenciamento de lado. Deixa de lado. Permita que o seu time, os seus líderes, ou os seus filhos, a sua esposa, ou a sua secretária, permita que essas pessoas exerçam o papel de propósito delas. É claro, vai ter muito erro, mas a cada erro você promove um acerto. É claro que se você quer algo muito mais meticuloso, voltado para a sua ideia, treine. Certifique-se de que as pessoas serão capacitadas e assim vai sair bem mais próximo do que você deseja. Agora, por mais que achemos que somos capazes de realizar tudo, gente, é preciso muito autoconhecimento. Muito autoconhecimento para quê? Para entender que há certas coisas que precisam ser desenvolvidas em equipe e não individualmente, justamente por situações como a qual eu acabei de trazer. Por quê? Quando duas ou mais pessoas estão envolvidas, imbuídas, voltadas para o cumprimento de um só propósito, se manifesta o que Napoleão Hill diz que é o poder do mastermind. É quando flui, é quando a gente se une e as coisas ficam maravilhosamente poderosas para impactar e alcançar os propósitos, os objetivos destinados. E aqui quero mais uma vez trazer alguns conselhos para vocês. Pratique a confiança. Se você já fez sua parte, entregou o que precisava ser entregue, agora é o momento de confiar. É o momento de confiar. Qual que é a minha prática no meu dia a dia? Vou explicar para vocês. Faço a minha parte.
cumpro com todo o meu processo. Quando não está mais no meu controle, eu chego em casa, no meu momento de oração, eu dobro os meus joelhos e falo: Pai, está acontecendo isso, assim, 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 assim. Tu sabes que eu já fiz isso, isso, isso e isso. Se existe algo a mais que eu possa fazer, por favor, me direciona, me orienta. Mas se não existir, Pai, por favor, levante-se do seu trono em meu favor e manifeste a tua graça. Então, aproveite esse momento de entrega. Para quê? Para admirar seus resultados, para admirar seus esforços. Peça a Deus, fale com Ele, entregue nas mãos dEle, mas traga à memória aquilo que te dá esperança. O que te dá esperança? Os resultados passados. Então aproveite esse momento para exercer sua fé, para admirar seus resultados, seus esforços, mas sempre sem tentar controlar tudo. E deixar que o universo, através da graça soberana de Deus, lhe traga o resultado devido. Outra coisa, não confunda medo com planejamento. Planejar é bom, mas o excesso do planejamento pode ser um reflexo da sua insegurança com o dia de amanhã. E, francamente, vou repetir o que eu já falei. Você pode planejar dia e noite, mas não vai sair como você planejou. É importante planejar? Sim. É importante idealizar? Sim. É mais importante ainda imaginar? Sim. Mas seja flexível e compreenda que a sua vida não está sob o seu controle. Nós não estamos no controle de nada. Quem está no controle de tudo é Deus. E se você sente tanta insegurança e tem tanto medo, esse é um grave sinal de que a sua fé está desnutrida, sua fé está desidratada e você não consegue acreditar que de fato o que você pedir vai acontecer. Você não consegue compreender que existe um Deus bondoso, amável, que é Pai, ao qual o nosso Mestre Jesus Cristo exemplificou muito bem, no momento em que ele olhou para todos, onde foi questionado sobre essas questões de futuro, de estabilidade, sobre comida, sobre bebida. Ele disse: olhe para os lírios do campo. Eu digo a vocês que nem Salomão se vestiu e se perfumou tão qual os lírios. E disse mais Jesus: se nem um pai terreno é capaz de dar uma serpente quando o filho pede um peixe, por quê? E aí eu faço essa pergunta a você: por que que o nosso Pai eterno, amável, bondoso, seria capaz de nos dar serpente ao invés de peixe? Tem um versículo bíblico que cabe muito bem aqui, e como vocês sabem, eu não tenho religião, mas sou um espiritualista, e a Bíblia para mim é o cerne de todas as coisas. E em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus diz o seguinte: eu é quem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz, de bondade e não de mal, para vos dar o fim
que desejais. Veja, talvez a sua inapetência para com a vida, a sua insegurança, o seu medo excessivo está num ponto crucial. Você ainda não conseguiu compreender que você é um espírito formado pelo Espírito de Deus. E esse espírito é amado por Deus e a ele nada faltará. Salmos capítulo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente pelas veredas tranquilas, por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não vou temer mal algum, não vou ter medo do dia de amanhã. Por quê? Porque tu estarás comigo. O salmista Davi, o rei Davi, ele entendeu o recado. E você? Você vai querer continuar controlando todas as coisas na força do seu braço? Se você tiver a oportunidade de ler no Velho Testamento os Salmos ou as histórias dos reis, 1 Reis, 2 Reis, você vai perceber que Davi, ele sabia exatamente o momento que ele tinha que parar de persistir. Ele sabia exatamente o momento em que ele tinha que entregar a Deus. Que era o momento em que tudo o que ele poderia fazer foi feito. Aí o que ele fazia? Ele orava a Deus, sempre confiando. Então, talvez o seu problema seja confiar mais em Deus. E para encerrar, quero lhe dizer, segurar demais pode ser tão perigoso quanto deixar fluir. É muito importante você compreender o momento em que você tem que parar e deixar fluir. Então reflita sobre a nossa conversa de hoje e se questione. Talvez você olhe para tudo isso e pense, mas é impossível entender qual é o momento. Não é impossível. Pelo contrário, é plenamente possível, desde que você seja mestre de si mesmo. Mergulhe no autoconhecimento, busque compreender o porquê das coisas. Costumo dizer que as interrogações, elas nos trazem respostas promissoras. Então faça a seguinte pergunta: se eu deixasse de controlar esse aspecto da minha vida, trabalho, família, isso me faria bem ou me faria mal? Teria um resultado positivo ou um resultado negativo? Faz essa pergunta para si mesmo. Essas perguntas, elas vão abrir as chaves de uma porta que vai iluminar. Se você tem um momento que gostaria de compartilhar conosco sobre essa questão do apego, do controle versus confiar no processo, comenta aqui. Comenta aqui embaixo e eu vou ter o prazer de conversar com você. Comente se tem algo que está te bloqueando e você está insistindo demais e de repente eu posso te ajudar a entender como resolver isso. Assim, como uma comunidade, nós poderemos compartilhar os aprendizados. Encerrando esse episódio de hoje, eu quero agradecer por sua presença aqui conosco. Se você está aqui comigo, ouvindo esse episódio que ultrapassou as escalas dos limites dos nossos episódios, porque veio muita informação, é sinal de que você já é um Reis. Você já faz parte da nossa comunidade Reis. Mas, se você ainda não entrou para essa comunidade, através do link que está aqui abaixo, eu quero te falar, corra, porque tem muita novidade chegando por aí. Ali você vai ter acesso aos nossos bastidores e receber muita informação voluntariamente gratuita. E mais,
você pode nos ajudar nessa causa. Que causa? Nós temos um propósito, nós temos um objetivo, nós temos uma meta que é de impactar pelo menos 7 milhões de pessoas nesse país positivamente. Conto com você também para curtir, para comentar, para clicar aqui no sininho para que você receba as nossas notificações. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, não é possível. Eu não acredito que você não está inscrito no nosso canal. Nos ajude a chegar à marca de 40 mil inscritos. Conto com você para isso, eu sei que é possível. Vamos finalizar com aquela oração diária de sempre? Pai, eu lhe dou graças. Obrigado, Senhor, pela sabedoria que vem do alto, através da sua palavra, a qual nós podemos nos apegar e compreender que o Senhor é o nosso pastor e nada, absolutamente nada nos faltará. Muito obrigado, Senhor, por nos fazer entender que nós precisamos de verdade mergulhar nessa confiança eterna de que o Senhor está à frente de todas as coisas, de que o Senhor controla todas as coisas, mas sem deixar de cumprir a nossa parte. Nos ensina, Senhor, a encontrar o ponto exato de equilíbrio, o ponto exato ao qual nós devemos tirar as nossas mãos e deixar que o Senhor faça. Que esse relacionamento puro e sincero contigo alcance cada um dos nossos seguidores que estão nos acompanhando hoje. Que o Senhor possa manifestar a sua paz, a sua tranquilidade e que eles possam provar de dias melhores, dias em que eles conseguem compreender o quanto o Senhor é bom. Amém. Vou ficando por aqui, a você a minha eterna gratidão. E não se esqueça, estamos aqui toda segunda, quarta e sexta, às 7h07 da manhã, com episódio novo para aquecer o seu coração. Gratidão.